olha que coisa mais linda o brinco que a minha mãe me deu. Ó, minha mãe coloriu minha sapateira. Eu achei muito que conversar sobre um assunto. Eu não queria me emocionar, peraí. Talvez se eu não tivesse... Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia. Eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Hoje é domingo, dia 25 de dezembro. Agora são 8 horas da noite. 8h10, vê se isso é hora de começar um vídeo, né, gente? Fala a verdade. Mas eu tinha gravado algumas coisas pra vocês aí do nosso dia. Eu não gravei muito porque hoje foi um dia mais tranquilo, a gente ficou com a família na casa da minha avó, né? Então eu acabei esquecendo de pegar o celular pra gravar pra vocês, mas o que eu consegui eu gravei. A gente também não fez muita coisa hoje, né? Acordamos já mais tarde, porque ontem a gente foi dormir super tarde, depois da ceia de Natal. E aí, a gente acordou... Depois fomos tomar café da manhã, aí a minha tia e o meu tio foram embora pra São Paulo, né? Depois a gente ficou lá, ficou só o outro tio e a outra tia, né? E as crianças. Aí eu comecei a assistir um filme que tava passando na televisão que eu achei super legal, nunca tinha assistido, era O Retorno de Mary Poppins. Achei muito legal, só que eu não consegui terminar de assistir, porque daí deu a hora do almoço, né? Eu quero procurar ele na internet pra eu terminar de ver e quero assistir o 1 também, porque pelo que eu entendi ele é o 2. Conta aí pra mim se vocês já assistiram esse filme. Achei muito fofinho. Aí depois, como eu falei, tava na hora do almoço, a gente foi almoçar, e almoçamos, ficamos lá conversando um pouquinho, comemos sobremesa, a gente brincou com as crianças lá fora um pouco, jogamos bola, e aí já tava na hora de ir embora. Aí a gente pegou a balsa das 4 pra vir embora pra casa, cheguei na casa da minha mãe, daí fiquei lá um tempinho, e daí já fui na missa das 6. Aí a gente foi à missa, saiu da missa, eu fui lá dar um abraço na minha avó da cidade, e aí a gente veio embora pra casa, aí passamos aqui na casa da avó do Renan agora, pra dar um abraço neles também. E aí cheguei em casa agora. Tem mala pra desfazer ainda, mas eu falei, deixa eu começar esse vídeo aqui pra eu conversar com o pessoal. E eu queria mostrar pra vocês, olha que coisa mais linda o brinco que a minha mãe me deu. Eu amei, gente, achei muito chique, muito elegante. É diferente dos brincos que eu tô acostumada a usar, eu amei esse modelo, quero ver se eu procuro mais brincos assim, ó, achei muito legal. É um brinco grandão, mas ao mesmo tempo ele fica delicado na orelha, fica elegante. Ela me deu um sapato maravilhoso também, eu mostrei pra vocês aí no vídeo de ontem, se você não viu, volta pra você assistir. E eu estou usando o meu vestido novo de novo, porque eu usei ele ontem à noite, né? Nem tá sujo, nem nada, eu usei à noite, troquei e já coloquei pijama pra dormir. Mas eu levei outra roupa pra passar o dia lá na casa da minha avó e eu esqueci que eu já ia direto pra missa lá da casa da minha mãe. Esqueci que eu não ia vir embora pra casa pra trocar de roupa. E aí a outra roupa que eu tava não era uma roupa de missa de Natal, né? Assim, que fosse elegante o suficiente, porque missa de Natal é uma missa especial, né? E também tava com o vestido sujo. Depois que eu percebi que caiu alguma coisa no meu vestido sujou, eu falei, vou colocar a roupa que eu tava ontem mesmo. E aí estou com o mesmo vestido. Aí sentei aqui agora pra abrir esse vídeo, né? E eu queria conversar com vocês, abrir meu coração. Peraí que eu vou pra outro lugar, calma aí. Estou aqui, ó, com todas as coisas pra guardar que eu trouxe lá da casa da minha avó. Essa aqui é a sacola do sapato que a minha mãe me deu. Vou mostrar pra vocês, caso vocês não tenham visto o vídeo de ontem. É um mulho, olha só que coisa mais linda. Achei ele muito elegante. Eu não tinha nenhum sapato colorido, ó. Minha mãe coloriu minha sapateira. Eu achei muito bonita essa cor, tá vendo? Era tudo nude, preto e branco. E aí agora ela me deu esse, eu achei muito bonita essa cor, amei. Temos que colocar o nosso menino Jesus aqui no presépio. Amor, vamos colocar? Que a gente não tinha colocado ainda. E era pra eu ter colocado ontem antes de sair. Acabou que eu esqueci. Eu vou pegar ele aqui dentro pra gente colocar. Eu tenho que ver o que a gente vai comer. Na verdade, nem tô com fome, mas tem que fazer alguma coisa pra gente
jantar, fazer alguma coisa pra gente beber, talvez. Vamos ver. Amor, vem aqui pra gente colocar o Menino Jesus aqui. Ele tá na cama com um notebook. Vamos assistir alguma coisa, né? O que você vai querer assistir? Ó, gente, Menino Jesus. Eu acho tão emocionante na missa ontem, né? Na missa da noite, da véspera de Natal. Quando acaba a missa, toca Noite Feliz, né? Ai, gente, eu sempre me emociono. Quando começa a tocar Noite Feliz, e aí o padre levanta o Menino Jesus assim, é muito lindo. E depois vai colocar ele no presépio, eu acho muito simbólico. E aí hoje eu não lembrava disso, mas na missa de hoje, né, que é a missa de Natal, o padre entra com o Menino Jesus assim, né, bem maior que o meu, mas entra com o Menino Jesus assim, eu acho lindo demais essas missas de Natal. Essa época mexe comigo, hoje eu vou falar mais sobre isso com vocês. Vamos colocar você, meu bem? Eu vou filmar aqui. Deixa eu dar um beijinho nele também. Tá lá, ó, o presépio está completo agora. Ai, é tão legal essa época, pena que agora já tá acabando, né? Liguei a árvore de Natal, ó, vocês estão vendo só um pedacinho dela, e eu sentei aqui pra gente conversar sobre um assunto que faz tempo que eu tô querendo sentar e conversar com vocês, mas aí eu fico deixando sempre pra depois. Na verdade, eu já até tinha gravado um vídeo falando sobre esse assunto, ele já tá até aqui no canal, eu subi ele, mas ele tava privado ainda, só que eu acho que o vídeo não transmitiu a mensagem que eu gostaria que ele transmitisse, né? Eu acho que eu não consegui me expressar bem naquele dia pra passar aquilo que eu gostaria de passar. Então eu resolvi tentar gravar mais uma vez, né? Vou tentar falar agora de outra forma pra ver se fica do jeito que eu imaginei, né? Porque às vezes a gente pensa um negócio na nossa cabeça, mas na hora de comunicar não passa a mensagem que a gente queria. E aí eu queria começar abrindo meu coração, contando uma coisa muito íntima assim pra vocês, que são poucas pessoas que eu compartilho, agora muita gente vai saber, né? Mas é porque vocês são minhas amigas do coração. Apesar de eu gostar muito, e eu quero tentar não me emocionar, porque como eu falei, eu não quero que vocês entendam errado. Eu não estou triste, esse vídeo não é pra deixar vocês achando que eu estou triste, porque eu estou feliz, eu estou bem, mas eu queria dividir essa dificuldade com vocês. Apesar do Natal, né, o final do ano ser uma época linda, que eu amo, é uma época que mexe muito comigo. Porque eu fico pensando em todas as tradições de Natal, assim, eu acho uma época muito simbólica, sabe? Eu fico pensando nos filhos nessa época. Eu já vou direto ao ponto, porque aí vocês vão entender um pouco melhor. Eu acho que, não que tenha alguma época que eu pense menos, né, no meu desejo de ser mãe, mas eu acho que essa época do ano é uma época que mexe mais comigo, assim, porque eu fico pensando em montar árvore de Natal com as crianças, sabe, ter a casa cheia, viver essas coisas que famílias que têm filhos vivem, né? Acho que as crianças trazem uma alegria diferente pra essa época do Natal. E aí, é uma época que mexe comigo por causa disso, porque eu penso em todas essas tradições que eu gostaria de viver com os meus filhos. E também porque quando o fim do ano vai se aproximando, é inevitável que a gente pense, né, nas coisas que aconteceram e também nas coisas que não aconteceram. Então eu acho que toda vez que o final do ano tá chegando, fica mais nítido nessa... Porque assim, normalmente a gente vai vivendo um dia atrás do outro e a gente não pensa muito nas coisas, né? A gente tá só vivendo um dia atrás do outro. E aí eu acho que quando chega o final do ano, a gente para pra refletir, assim, parece que é um marco, né? E aí sempre vem na minha cabeça, assim, o pensamento de que mais um ano eu ainda não sou mãe, né? Vou virar mais um ano sem ter conseguido realizar o meu sonho de ser mãe. E não é que isso me deixa triste, não me entendam mal, por favor. Eu não estou triste, eu estou bem. Mas eu queria conversar com vocês porque eu queria trazer uma coisa que eu aprendi e que eu acho que pode ajudar outras pessoas. E aí é por isso que eu achei interessante trazer esse assunto aqui dentro do canal. Porque eu acho que se eu viesse só aqui falar tudo isso assim, sem sentido nenhum, não ia acrescentar nada de bom na vida de vocês, né? E o sentido de eu trazer isso, de eu estar abrindo essa intimidade minha, que não é fácil eu abrir as coisas... Eu sou uma pessoa muito aberta, assim, faço amizade muito fácil, falo bastante sobre mim, mas as coisas que me doem, né, as coisas que ficam mais doloridas, eu guardo elas bem lá no fundo do meu coração, é difícil eu conseguir contar pras pessoas. Então eu tô contando pra vocês porque vocês são importantes pra mim, e porque eu queria trazer esse aprendizado que eu tive esse ano, né, a Deus me deu essa graça de aprender isso, e eu acho que aquilo que a gente aprende que faz bem pra gente, a gente tem que compartilhar com outras pessoas também. Porque esse ano tá sendo mais fácil pra mim passar por essa época. Por mais que eu fale que o final do ano é uma época difícil, esse ano tá difícil de um jeito diferente. É difícil de um jeito mais fácil, eu acho. Porque eu aprendi a aceitar aquilo que eu tava sentindo. Eu percebi que antes eu ficava triste
E aí eu me sentia mal por estar triste. Eu pensava assim, não, mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, né? Se Deus permite, e eu tenho certeza disso, né? Se Deus permite que eu esteja vivendo tudo isso, se Deus permitiu que os meus filhos ainda não viessem, com certeza é pro meu bem. Ele é o Deus criador do universo. Se Ele quiser, na hora os meus filhos podem aparecer aqui, porque Deus pode tudo. E se Ele ainda não permitiu que isso acontecesse, é porque tem um motivo, né? Deus sabe quais são os planos dele pra minha vida, Ele sabe quais são os desígnios que Ele tem pra mim, né? Então, se Ele permitiu que os meus filhos ainda não viessem, Ele tem um motivo pra tudo isso. E aí eu ficava com medo de estar questionando a Deus. Então, eu ficava triste por não ter os meus filhos e ficava mais triste ainda por estar me sentindo triste. Eu não me permitia sentir aquele sentimento. E aí, eu acho que isso era pior, porque acaba virando uma bola de neve, né? Eu sentia uma coisa, e aí ao invés de eu aceitar que eu tava sentindo aquilo, falar, não, verdade, eu tô triste. Deus sabe o que faz, mas eu tô triste. Não é porque essa é a vontade de Deus. Ai, tem um bicho ali. Amor! Peraí, gente. Precisei pedir socorro pro Renan, tem um bicho esquisito, ele parece um grilo, sei lá. Ele é feio. Renan vai vir tirar ele daqui. Enfim, deixa eu voltar onde eu tava, né? Não é porque essa é a vontade de Deus que ela fica fácil de aceitar. Quando uma coisa é diferente daquilo que a gente quer, vai ser difícil de aceitar. Por mais que a minha cabeça saiba que isso é o melhor pra mim, nem sempre o meu coração entende isso, né? E eu descobri, né, eu aprendi esse ano, eu acho que eu posso dizer que esse foi o maior aprendizado que eu tive em 2022, que Deus aceita os meus sentimentos. Eu não preciso fingir pra Ele que tá tudo bem, porque era isso que eu tentava fazer antes, né? Então, assim, Deus conhece o meu coração. Não adiantava nada eu saber que eu tava triste por dentro e falar, não, Senhor, tá tudo bem, o Senhor sabe o que faz, eu tô bem, eu não tô triste. Porque era mentira, e Deus sabe que era mentira, Ele conhece o que eu tava sentindo. E todos os sentimentos, eles nos são dados por Deus por algum motivo, né? Então, assim, a tristeza não é ruim. O que muda se a tristeza vai ser boa ou se vai ser ruim é a forma como a gente vai lidar com ela. Então, eu sentir tristeza não é ruim por si só. Agora, o que eu faço com essa tristeza que eu estou sentindo, né? O que eu faço com o meu sentimento é que vai dizer se aquilo é bom ou se é ruim. E eu aprendi isso esse ano. E aí eu queria trazer isso aqui pra vocês, que esse foi o aprendizado que eu acho que mudou o meu ano, mudou o meu final de ano. Faz pouco tempo, na verdade, né? Faz, sei lá, uns 2 meses, eu acho, que eu consegui lidar melhor com os meus sentimentos. Eu queria trazer isso pra vocês, porque às vezes vocês estão passando por alguma coisa, seja por alguma espera ou por alguma dificuldade que vocês enfrentam na vida de vocês, e vocês se sentem mal por aquilo. E acaba fingindo que não tá sentindo, porque, eu não quero sentir isso, então eu vou fingir que eu não tô sentindo. Só que não é assim, o sentimento não é assim, né? A gente não controla desse jeito, fingir que ele não existe. Então, eu aprendi que eu não preciso ter máscaras com Deus. E aí, depois disso, parece que tudo ficou mais fácil. Porque antes, quando eu sentia, eu pensava assim, eu queria tanto ter filho, aí eu via que eu tava ficando triste, eu deixava, eu excluía o pensamento da minha cabeça. Fazia de conta que eu não tava pensando nisso. Aí vinha de novo, jogava ele de lado. Só que eu ia jogando tudo pra debaixo do tapete, assim, sabe? E aí chegava uma hora que aquilo ali debaixo do tapete ganhava uma proporção imensa, né? Um tamanho que eu já não conseguia lidar, né? Virava um elefante dentro da sala. E aí era a hora que eu me deparava com todos aqueles sentimentos que estavam guardados dentro de mim e desabava, eu não conseguia segurar mais. E eu acho que isso era muito pior, porque aí eu demorava muito mais pra me recompor, pra me levantar de novo e começar mais uma vez. E aí depois que eu aprendi que tá tudo bem eu sentir o que eu estou sentindo, que tá tudo bem eu ficar triste, que Deus conhece o meu coração, que não adianta eu Ai, gente, eu tô preocupada com o bicho porque agora ele sumiu. Que não adianta eu fingir que tá tudo bem, porque Deus conhece o meu coração. Parece que ficou mais fácil, sabe? Às vezes eu tô pensando em alguma coisa assim, aí me vem o sentimento, eu penso, nossa, como eu queria ser mãe, né? Como eu queria que os meus filhos estivessem aqui. E aí eu consigo entregar isso pra Jesus, e eu sei que Ele aceita. Ele não fica triste comigo, porque é o meu sentimento. E aí parece que é mais fácil, sabe? Depois o sentimento passa. Eu aceito que eu tô triste, eu fico triste ali naquela hora, aí eu começo a lembrar que a vontade de Deus é boa, que Deus sabe o que faz, que nada que Deus permite é pro meu mal. E aí parece que o sentimento vai passando e eu aceito aquilo. Então eu acho que eu consigo aceitar melhor. Não que eu não fique triste, mas eu consigo aceitar melhor e consigo lembrar também que Deus sabe o que faz. Mas enfim, era isso que eu queria trazer aqui pra vocês, né? Que
a gente não precisa ter máscaras com Deus. Não adianta a gente fingir que a gente é aquilo que a gente não é. Deus conhece o nosso coração. Então, claro que com certeza, eu tava comentando isso com a Lari ontem. O dia que eu saí com ela, agora eu nem lembro, a gente tá perdido no tempo, acho que foi sexta-feira. Falando pra ela que tem uma santa, que agora eu não lembro qual é, que falava assim, que quando ela olhava pra Jesus na cruz, ela via o sofrimento dele e ela não conseguia pedir nada pra ele, porque ela já viu tudo que ele tinha feito, né? Ele já tinha dado tudo. Ela não se sentia, sei lá, digna, ela não se sentia, achava que ela não podia pedir nada pra Jesus, porque ele já deu tudo. E realmente esse pensamento dessa santa é o pensamento correto, né, gente? Jesus já deu tudo por nós, né? A única coisa que a gente deveria fazer era agradecer tudo que ele fez, não ficar pedindo um monte de coisa. Mas eu não posso ser o que eu não sou, eu não posso querer ser santa com as minhas próprias forças, né? Querer falar, não, Jesus, agora eu não vou pedir mais nada pro Senhor, tô vendo o Senhor aí na cruz, eu não vou pedir nada porque eu sei que o Senhor tá sofrendo e tal, com as minhas próprias forças, sendo que não é isso que eu quero. Não adianta eu fingir pra Jesus, colocar uma máscara de santidade e falar, eu tô vendo que o Senhor já deu tudo por mim, então eu não vou pedir mais nada. Porque não é isso que eu tô sentindo, vocês conseguem entender? A santidade não é uma coisa que a gente consegue com as nossas próprias forças. É uma coisa que Deus faz em nós, né? É a ação de Deus em nós. Nós não temos como ser santos se não for pela ação de Deus. Então, não adianta eu querer ser santa com as minhas próprias forças, não adianta eu querer ser uma pessoa melhor com as minhas próprias forças, não adianta eu querer aceitar a vontade de Deus com as minhas próprias forças. Então, eu posso sentir o que eu estou sentindo porque não tem como eu mentir pra Deus. Ele conhece o meu coração, todos os pensamentos que passam na minha cabeça. Então não adianta eu fingir que não tô sentindo o que eu estou sentindo. Acho que eu já me prolonguei demais, né? Acho que vocês conseguiram entender o que eu queria dizer. E aquele dia eu tinha falado tudo isso, mas aí parecia que eu tava triste. Não é essa mensagem que eu quero passar. Não é uma mensagem de tristeza, gente. Hoje é Natal, o dia do Senhor, né? Nasceu pra nós a salvação, é um dia de alegria. E eu queria vir aqui pra dizer isso pra vocês, que a gente pode sim ser feliz, mesmo quando as coisas não estão como a gente queria, né? Mesmo diante das nossas dificuldades, a gente consegue sim ser feliz, saber que tem outras coisas além disso. E aí que entra o segundo ponto que eu queria contar pra vocês, que eu comecei a fazer um tratamento pra minha infertilidade, né? Então assim, pra eu conseguir deixar vocês a par, né? Porque faz tempo que eu não falo sobre esse assunto. Então, assim, tudo que eu podia fazer medicamente, eu fiz. Todos os exames que me estavam à disposição nesse momento, eu fiz. Tem um outro exame que a minha médica pediu pra eu fazer, que é pra acompanhar a ovulação, que eu esqueci agora como que é o nome, mas aí é um ultrassom que a gente faz um dia sim, um dia não, acompanhado de um exame de sangue dia sim, dia não também, que é pra acompanhar o pico de hormônio, pra ver a ovulação, pra ver se tá tudo direitinho. Porque a médica acredita que eu tenho alguma dificuldade com questão hormonal na segunda fase do ciclo. Então, depois que eu tenho a ovulação, tem um hormônio que era pra ficar alto e ela acha que o meu não fica, e aí é por isso que não acontece. Às vezes tem a fecundação, mas o embrião não consegue se grudar ali na parede, porque meu útero não tá preparado. É uma suspeita que ela tem. A gente não conseguiu fazer o exame ainda. Então, assim, essa é a suspeita que ela tem, só que esse exame que ela me pediu pra fazer, eu não consigo marcar pelo meu plano de saúde. Porque o exame não tem que ir um dia sim, um dia não, e eu tenho que marcar o exame quando descer pra mim. Então, porque eu não tenho como saber antes, né, quando que vai dar o dia certo do ciclo, é a partir do terceiro dia, se eu não me engano. Então, tem que descer e eu tenho que ligar pra marcar. Aí, quando eu ligo nos laboratórios, não tem, porque são vários, né, não é um só que eu tenho que conseguir, que às vezes era fácil de conseguir um encaixe. Mas são vários, e aí eu não consigo. Já tentei e não consegui. Então, assim, um dia, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou conseguir fazer esse exame. Mas, por enquanto, não tá nas minhas mãos. Pelos exames que eu já fiz, a médica descobriu que eu tenho adenomiose. Se tiver alguém aí que entende, quiser pesquisar depois, como se fosse uma endometriose, só que é em outro lugar. Só que o que a médica falou? Geralmente a adenomiose atrapalha, né, de engravidar, atrapalha de conseguir ter filhos, mas ela falou que geralmente a adenomiose é um problema lá na frente. Então, conforme vão passando os nossos ciclos menstruais, a adenomiose vai se agravando, né, vai piorando e vai ficando cada vez mais difícil de conseguir engravidar. Só que pela minha idade, por eu ter 25 anos, não era pra adenomiose atrapalhar nada. Então, a adenomiose vai ser um problema quando eu tiver, sei lá, com 40 anos, bem mais velha, né, nos ciclos. Então, por enquanto, a adenomiose não é a justificativa de eu não conseguir engravidar.
Então é isso que eu tenho até hoje. Ela já pediu pra eu fazer também aquela esterossalpingografia, que é pra ver como que tá o caminho do óvulo pro útero, mas até hoje eu também não consegui marcar. E aí, às vezes que eu consegui marcar, sempre acontecia alguma coisa que não dava certo. Então uma vez eu tava com Covid, outra vez sempre acontecia alguma coisa que não dava certo. Porque também tem a mesma questão, tem o dia certo pra se fazer, então eu tenho que esperar descer pra conseguir marcar. E aí quando eu ligo já não tem mais vaga. Então assim, são várias questões, o que eu entendi que por enquanto não é pra eu fazer esse exame, porque se não deu certo até agora é porque não era pra ser. Que mais que eu tenho de atualização pra dar pra vocês? O exame que seria pro Renan fazer, né, o espermograma, ele não quer fazer. A médica pediu, deu o pedido, ele não quer fazer, e eu vou respeitar a vontade dele, gente, porque eu acho que se fosse o contrário, eu ia querer que ele me respeitasse também. Então ele tem os motivos dele, ele não quer fazer esse exame, e eu não vou pressionar, né? Não vou falar pra ele, você tem que fazer, porque é uma decisão dele. Se ele não quer, não tá preparado pra fazer, não adianta eu querer forçar, né? O meu casamento, o meu matrimônio, ele precisa vir em primeiro lugar, né? Então se o Renan não quer fazer, eu não vou forçar. E se um dia ele estiver preparado e quiser fazer, a gente vai fazer o exame dele. Mas se ele não se sentir preparado, não vai fazer parte da minha realidade. Então, ou seja, pelo que eu estou contando pra vocês aqui, medicamente eu não tenho nada. Até hoje não descobriu nada. A minha médica fala que tá tudo normal nos meus exames, nos exames que foram feitos até agora. Tá tudo normal. Os outros exames que eu poderia fazer, que são mais profundos, eu não consegui fazer ainda, como eu já falei pra vocês. O exame do Renan ele não quer fazer, então não é uma opção. Então, gente, medicamente eu não tenho nenhuma alternativa, não tem nada que eu possa fazer, não existe por enquanto um remédio que eu possa tomar que fale, esse remédio aqui vai resolver seu problema. E aí, por isso, tem um tempo já, até no dia que a gente decidiu fazer isso, que eu tinha gravado o outro vídeo, né, que eu falei pra vocês que tá aqui guardado, mas aí eu vou postar esse, tô contando as mesmas coisas que estavam no outro vídeo, mas tô contando de outro jeito. De um jeito que ficou mais leve, né, pra vocês não entenderem errado. E aí, então, acho que foi em novembro, agora eu não me lembro a data direito, foi no começo de novembro, eu sentei e conversei com o Renan, e aí fiz uma proposta pra ele, pra gente tentar fazer um tratamento. A gente tá fazendo um tratamento desde aquele dia. A gente decidiu que a gente ia comungar todos os dias, né, essa intenção, pedindo pra que Jesus fosse o nosso remédio, né. Jesus é o médico dos médicos. Claro que, aí eu quero que vocês entendam bem isso que eu vou dizer. Não que as alternativas médicas, elas não sejam boas, né? Então, eu não vou procurar mais médico e vou confiar só na minha fé. Porque eu acredito que Deus deu os médicos, Ele deu os tratamentos, deu a sabedoria humana pra que a gente conseguisse mesmo resolver os nossos problemas, né? Até tem uma historinha que eu já vi um padre contando, falando que tinha um cara que tava pendurado tava numa enchente. Eu vou contar do jeito que eu lembro, tá, gente? O cara tava numa enchente, aí ele falando, Deus, me socorre, né? Me tira daqui, Senhor. Aí vem o bombeiro pra salvar ele. Aí ele fala, não, eu não vou porque Deus vai me salvar. Aí ele fica, Deus, me socorre, por favor. Aí vem um cara com um bote, vamos, eu vou te levar. Ele, não, eu não vou, Deus vai me salvar. Deus manda várias ajudas pro rapaz e ele não aceita nenhuma. E aí ele morre. Aí quando ele chega no céu, ele fala, poxa Deus, eu confiei que o Senhor ia me salvar e tô aqui, né, o Senhor não me salvou. Aí Deus fala pra ele, olha meu querido, mandei tantas pessoas pra te salvar e você não quis, né, a salvação que eu te mandei. Mas eu tive misericórdia e agora você tá aqui no céu comigo, né. E aí então assim, qual que é a moral da história? Às vezes a gente fica esperando que seja uma coisa grandiosa, né, assim, uma coisa extraordinária, mas na verdade Deus vai mandando os anjos, né, vai mandando os enviados dele pra salvar a gente no ordinário de cada dia. Então eu acredito sim que os tratamentos médicos, aqueles que são lícitos, né, e aceitos pela igreja, eles são sim opções pra quem precisa de ajuda, quem precisa de tratamento. Só que como eu expliquei pra vocês, nesse momento não tem nada que a medicina me possa oferecer, né, que esteja ao meu alcance. Então a gente decidiu que a gente ia na missa todos os dias, então já desde novembro a gente tem feito esse propósito, né, de ir à missa diariamente, comungar nessa intenção, que todos os dias eu recebo a minha dose, né, Jesus vem no meu coração. E eu peço para que ele possa curar a minha infertilidade, possa me trazer meus filhos, né, possa trazer vida pro meu ventre. E aí que eu tenho certeza, gente, que esse vai ser o remédio mais eficaz que eu poderia tomar. Claro que a partir do momento que surgir alguma oportunidade também de eu fazer alguma coisa médica, né, eu vou procurar, assim, quando eu conseguir marcar o exame eu vou fazer, né, eu não descartei o auxílio médico, mas essa questão de comungar diariamente não é uma coisa que eu quero deixar de fazer. Então, assim, eu também não estou fazendo uma troca com Jesus, porque eu não acho
Claro que cada um faz o que acha melhor, né, gente? Mas assim, pra minha vida, eu não acho legal esse negócio, assim, tipo, de fazer troca com Deus, sabe? Promessa que fala, se acontecer isso, eu vou fazer tal coisa. Porque parece que você tá fazendo uma troca com Deus e não é assim que funciona, né? Deus não é nosso servo, não tá lá pra, sim, o que você precisa agora? Eu vou te servir. Não é assim que funciona. Pelo menos essa é a forma como eu penso. Cada um faz como acha melhor, é a forma como eu penso. Então, assim, não é uma troca que eu tô fazendo com Jesus e aí, a partir do momento que eu engravidar, então pronto, agora eu não preciso mais ir na missa. Não é. Porque eu acho que vai muito além disso, sabe? E aí, o que eu tenho rezado também, que eu tenho certeza que eu vou vir aqui dar esse testemunho pra vocês ainda um dia, é que se não for mesmo da vontade de Deus que eu tenha filhos, né? Se Deus sabe o que Ele quer pra mim. Então, se, sei lá, daqui 40, 50 anos, no final da minha vida, do meu último dia de vida, ainda assim eu não tiver tido os meus filhos, eu sei que essas comunhões diárias que eu fiz não vão ter sido em vão. Então, se não for pra trazer o meu filho, né, pra curar a minha infertilidade, eu tenho certeza que essa comunhão diária vai me dar o sustento, vai me dar o auxílio que eu preciso pra aceitar a vontade de Deus na minha vida, sem máscaras, né? Pra eu aceitar. Seja ainda assim, mesmo que no último dia de vida eu ainda esteja triste por isso, mas continue firme ali, como eu falei, né? Não é o sentimento, mas a forma como a gente lida com esse sentimento. Então, se mesmo triste eu ainda estiver firme ali seguindo a Deus, pra mim já tá ótimo. Ou então, sei lá, Deus faz um milagre na minha vida pra eu aceitar a vontade dele com total alegria, sem ter nenhum pesar no meu coração, sem máscara, sabe? Então, assim, não, eu sei que essa é a vontade de Deus pra minha vida e aquilo ser sincero do meu coração, que eu realmente não esteja triste com isso. E eu sei que Ele vai me dar o sustento, né, o auxílio necessário pra isso. E aí, essa foi uma coisa que eu também queria trazer pra vocês, porque eu acho que junto com o aprendizado de que eu não preciso ter máscaras com Deus, que eu posso aceitar os meus sentimentos, essa foi outra coisa que eu aprendi, que eu queria compartilhar com vocês também. É como se eu tivesse voltado a ter fé, sabe? Eu acho que eu estava muito incrédula. Não que eu não acreditasse que Jesus podia me dar meu filho, mas parece que eu tinha medo de pedir. Eu tinha medo de como eu ia lidar, sabe? Se eu pedisse com muito fervor e Jesus não me atendesse, eu tinha medo de não aceitar aquilo. Eu tinha medo de como minha fé ia ficar. E aí, eu aprendi que tá tudo bem. Eu pedir e não receber, né, na hora que eu quero, porque as coisas não são na hora que a gente quer, né? E Deus sabe o que Ele quer pra minha vida. Então parece que antes eu tinha medo, não que eu não rezasse por essa intenção, mas eu não gostava de ficar pedindo, porque eu tinha medo de como eu ia lidar se eu pedisse e Deus não me atendesse. E aí agora eu tô tentando trabalhar isso dentro de mim, sabe? E aí, gente, eu tô passando abrindo todo o meu coração aqui pra vocês, contando todas as minhas fragilidades, hein? Vocês são muito minhas amigas mesmo. Eu tô tentando trabalhar, então, isso dentro do meu coração, de que as coisas são no tempo de Deus, são da forma como Ele quer, né? Que não é na hora que eu quero, Deus não tá lá pra me servir, e que Ele continua sendo bom, mesmo quando as coisas não estão do jeito que eu quero, porque Ele sabe o que é o melhor. E aí agora eu consegui voltar a pedir por isso, sabe? Então eu também queria trazer isso aqui pra vocês, assim, de que vocês não percam as esperanças, né? Não tem nada nesse mundo, nada, gente, nada que seja impossível pra Deus. Se não acontece alguma coisa, não é porque Deus não pode fazer, é porque aquela coisa não era pra acontecer. Só por isso. Não é porque Deus não pode me dar um filho, não é porque Deus não pode curar alguém da sua família, não é porque Deus não pode te dar um emprego. Ele pode tudo. Mas às vezes não é disso que a gente precisa. E tem coisas que são difíceis da gente entender mesmo. Então, assim, quando a gente pensa na morte de algum familiar que era muito querido pra gente, às vezes é uma pessoa boa, que a gente... Eu não tô dizendo que são pessoas ruins que ficam doentes, tá? Mas é uma coisa muito comum, né? Da gente ouvir as pessoas falando assim, nossa, é uma pessoa boa e tá passando por isso, né? Por que será que isso acontece? Mas é porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Deus não permite os sofrimentos na vida das pessoas porque elas são boas ou ruins. Porque se Ele fosse mandar as coisas só porque a gente merece, coitados de nós, né, gente? Indignos que somos, né? Se a gente fosse depender das coisas que a gente merece, acho que a gente não tinha nada.
Então, tudo que a gente tem é pela misericórdia de Deus. E quando acontece alguma coisa ruim, não é porque Deus deixou de ter misericórdia da nossa vida, né? Não é que nem as pessoas acreditavam antigamente, que quando aconteceu alguma coisa ruim era algum castigo que Deus estava enviando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, Deus permite que aconteçam coisas na nossa vida porque é por aquilo que a gente precisava passar. Com os olhos aqui da terra, né? A gente não consegue entender. Então, eu gosto de pensar uma coisa que eu ouvi uma vez, falando que os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos, né? Então ele consegue enxergar as coisas muito melhor do que a gente enxerga. Tem uma outra analogia também que as pessoas fazem que eu acho legal, é que assim, Deus tá tecendo ali como se fosse uma tapeçaria, né? Então ele olhando de frente, ele sabe cada pontinho que ele tá dando pra formar o desenho que ele quer formar. Quem olha de trás na tapeçaria é um negócio feio, bagunçado, né? Uma linha por cima da outra, às vezes tem algum nó. É uma coisa esquisita. Quem olha só por trás não consegue ver a beleza que tem ali na frente. Então, assim, é isso que acontece na nossa vida. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades que é como se a gente estivesse olhando no verso daquela tapeçaria bonita, né? Tá tudo bagunçado e a gente não consegue entender. Nossa, mas por que Deus tá fazendo esse desenho tão horroroso na minha vida, né? Olhando por aqui um monte de linha, cheio de nó, o que é isso que Deus quer? Mas na verdade não, né? Ele tá vendo ali na frente, ele tá vendo o desenho lindo que ele tá fazendo e tudo tem um motivo. Tudo tem um porquê. Nada que Deus faz é em vão, gente. Deus não dá ponto sem nó. Ele sabe tudo que ele tá fazendo. Então a gente precisa aprender a confiar no amor dele por nós, né? Saber que ele tá fazendo as coisas que a gente precisa. E por último, para encerrar esse falatório todo, eu só queria lembrar vocês também, que é uma coisa que eu me lembrei esse ano. Se eu fosse fazer uma retrospectiva desse ano, que é o que eu tô fazendo aqui nesse vídeo, né? Na verdade, essa é a intenção desse vídeo. Fazer uma retrospectiva de tudo de bom que eu aprendi nesse ano. Eu acho que aprender que Deus é meu Pai é uma das maiores coisas que eu poderia ter aprendido. E eu sou muito grata a Deus por isso. Talvez... eu não queria me emocionar, peraí. Talvez se eu não tivesse passado, né? Se eu não tivesse passando por essa dificuldade para ter filhos, eu nunca fosse aprender isso. Então eu já sou grata a Deus por isso. Por Ele ter me permitido aprender. Porque eu não sei se eu aprenderia isso de outra forma. Então eu sou grata por essa dificuldade também. Porque eu consegui aprender que Deus é meu Pai. E por que eu tô dizendo isso? Porque assim... Vou dizer o normal, que pelo menos é o que acontece na vida da maioria das pessoas, né? Quando a gente tem alguma dificuldade muito grande, a primeira pessoa que a gente pensa em pedir ajuda são as pessoas que são mais próximas de nós, que a gente sabe que nos amam, né? Então, nosso pai, nossa mãe, nosso marido, alguém que é importante pra nós, alguém que nos criou, né? Cada pessoa tem sua realidade, mas alguém que é importante pra gente. Então, a gente pensa assim, eu vou contar pra aquela pessoa a dificuldade que eu tô passando e ela vai me ajudar a enfrentar aquilo, né? Então, que nem quando a gente é criança, a gente corre pro braço do nosso pai e fala, ai pai, aconteceu isso, me ajuda. Porque a gente sabe que o nosso pai vai fazer tudo o que ele pode pra resolver. E às vezes, não é o que a gente precisa no momento, né, resolver aquilo. Então, sei lá, vai tomar uma vacina, tá doente, precisa tomar um remédio ruim. A gente corre pro colo do nosso pai pedindo socorro, pai, por favor, eu não quero tomar essa injeção. Só que o nosso pai sabe que aquela injeção é o que a gente precisa, né? Mesmo que seja dolorido, e dói nele também, gente. Esse é um ponto importante. Dói nele também, né? Ter que segurar a gente pra tomar aquela injeção. E é exatamente isso que acontece com Deus. Às vezes, e foi o que eu aprendi, que Deus é meu pai e eu posso correr pro braço dele. Quando eu estiver triste, eu não preciso fugir. Eu não preciso fingir que eu não tô com medo da injeção. Eu posso correr pro colo de Deus e falar, socorro, Deus, eu não quero essa injeção agora. Vai doer, eu tô com medo. E aí Deus vai ficar ali junto comigo e vai doer nele também a dor que eu tô sentindo, porque ele me ama. Mas ele sabe que é aquilo que eu preciso naquele momento. E aí ele vai me segurar pra eu tomar a injeção, porque é o que eu preciso. Mas ao mesmo tempo, eu não tô tomando aquela injeção sozinha, né? Ele tá me segurando ali junto comigo. Ele tá sendo meu apoio. Ele tá me ajudando a passar por aquilo. Então, acho que é isso. Eu fiz a analogia da injeção, mas acho que vocês entenderam, né? Trazendo pra minha realidade, aí vocês tragam pra realidade de vocês. Quando eu estiver triste porque eu ainda não tenho os meus filhos, eu não preciso fugir de Deus. Eu posso correr pro colo dele e falar, pai, eu queria ter meu filho. E aí ele vai dizer, eu sei que você quer, mas ainda não tá na hora. E eu tô aqui com você pra gente passar por isso. Ai, gente, aí ó, tá vendo? Eu não queria... Ai, Jesus. Eu não tô triste, tá? É só porque eu me emociono quando eu penso nisso, porque
Eu sou muito grata a Deus por ter conseguido enxergar assim. Por favor, não pensem que eu estou triste, porque eu estou muito feliz. Enfim, pra encerrar, esse vídeo também é pra... Faz horas, né, que eu falei que eu ia encerrar. Não sei como é que vocês aguentam tanto falatório da cabeça. Esse vídeo também é pra eu honrar e glorificar o nome de Jesus, porque eu tenho certeza que um dia eu vou voltar aqui e vou falar pra vocês que Jesus me curou. Seja a cura pra eu ter os meus filhos, ou seja a cura no meu próprio coração pra eu aprender a aceitar a vontade dele, gente. Porque eu tenho certeza que nenhuma dessas comunhões vai ser em vão. Então era isso. Eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu estou muito feliz por estar podendo viver mais um Natal. Tô muito feliz por todos esses aprendizados. E eu tô feliz por poder compartilhar isso com vocês também. Porque eu acho que as coisas que a gente aprende não podem ficar só pra gente, né? Então eu aprendi e isso fez muita diferença na minha vida. Eu acho que o meu final de ano não teria sido o mesmo se eu não tivesse aprendido isso. E aí eu queria trazer isso aqui pra vocês também. Se vocês quiserem conversar mais sobre esse assunto, quiser deixar comentários aqui pra gente ir conversando. Se vocês quiserem que eu volte aqui com essas minhas maluquices também, né? Que eu fale mais alguma coisa, vocês podem voltar, deixar aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Amanhã vai ser um dia muito legal. Volta aí no canal pra vocês acompanharem mais um dia da minha vida. Amanhã a gente vai pra São José de manhã, tem algumas coisas pra resolver por lá. Essa semana vai ser uma semana animada, né? É a última semana do ano. Eu tô meio que de recesso, assim, eu me dei umas férias. Eu vou trabalhar só fazer o necessário, mas vou tirar uma semana mais tranquila, assim. Quero fazer bastante coisa, vou ver meus amigos, a gente vai fazer os nossos encontros de final de ano. Vai ser bem animado. O ano novo vai ser aqui em casa também. Então eu já estou animada pros preparativos. Tem muita coisa pra fazer e eu vou levar vocês junto comigo, lógico, né? Então volta aí pra vocês continuarem acompanhando minha vida, continuarem acompanhando essas maluquices. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!